Boa noite, Neurofísio em atividade. Vamos lá, esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos ver. Hoje é uma live de conteúdo, certo? Eu quero falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento do bebê e falar para vocês sobre um material que foi disponibilizado, uma ferramenta, na verdade, que o objetivo é para ajudar os pais. E aí a gente vai discutir um pouco sobre ferramentas, né, que podem ajudar esses pais a estimular os seus filhos em casa. E vamos discutir um pouco sobre o desenvolvimento, tá? Eu vou deixar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui na live para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. E quem tiver dúvidas, pode deixar aqui o link, né? Aqui na caixinha de perguntas, a dúvida, porque no final, se der tempo, a gente pode destrinchar as dúvidas, pode tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Só é colocar aqui na caixinha que no final a gente responde. Então vamos lá. É uma live muito extensa hoje, de muito conteúdo, então a gente tem que começar rapidamente, que é para poder dar tempo, tá? Esse instrumento que eu vou utilizar hoje para a gente falar sobre desenvolvimento, ele vai até os 5 anos. Porém, como a live da gente é sobre o desenvolvimento do bebê em si, eu vou tentar ir até pelo menos os 18 meses, tá? Eu vou só fixar aqui nosso assunto da live. E aí o pessoal vai entrando, vai se acomodando por aí, tá? Antes de começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Renata Pereira, eu sou fisioterapeuta. Eu atuo em atendimento domiciliar na cidade do Recife. Tenho um mestrado em saúde da criança pela Universidade Federal daqui de Pernambuco. E atualmente eu estou terminando uma pós em fisioterapia neurofuncional. Tá? Que meu público é voltado justamente para a pediatria. E aí eu atendo muitas crianças com comprometimentos e atrasos de desenvolvimento. E eu pretendo, né, poder contribuir um pouco com o meu conhecimento aqui, que foi até o objetivo dessa página, né? Para quem está chegando agora, é bom até eu falar que o objetivo dessa página é exatamente ajudar os pais a compreenderem melhor, né, as patologias dos seus filhos, compreender melhor o quanto eles podem sim contribuir para estimular o desenvolvimento do filho em casa. Porque assim, muita gente vem me perguntar, mas eu não tenho uma técnica que o fisioterapeuta tem ou que o TO tem. Mas existem maneiras, existem atividades, existem exercícios que sim, os pais podem fazer em casa. Porque a partir do momento que você brinca com seu filho, ou que você lê para o seu filho, ou que você canta para o seu filho, você está estimulando o desenvolvimento dele. Então assim, aqui na página o objetivo justamente é a gente abordar um pouco sobre o desenvolvimento motor da criança. Porém, o desenvolvimento ele não só é isso, né? O desenvolvimento da criança engloba tudo. Não engloba só o sentar, o andar, engloba o falar, engloba o social, o emocional. Então, é muito importante que a gente tenha consciência que existem domínios funcionais que estão atrelados ao desenvolvimento motor e que são importantíssimos para poder a criança crescer de uma forma saudável, mesmo que ela tenha um comprometimento, é importante. Então, eu queria falar para esses novos seguidores que sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês por aqui e eu pretendo ajudar muito, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha falado, né, o desenvolvimento, ele não é... Quando a gente fala, o bebê já andou, o bebê já sentou, o bebê está engateando... O desenvolvimento da criança, ele não é só isso, né? Existem domínios funcionais ligados a áreas emocionais da criança, a área de linguagem, de cognitivo e a área motora em si. Então, assim, por que a gente avalia esse desenvolvimento? Existem marcos, né, que é descrito na literatura, que são períodos esperados para as crianças atingirem determinadas funções.
Por exemplo, uma criança com 6 meses, espera-se, de acordo com os marcos do desenvolvimento, que ele sente sem apoio. Porém, temos que respeitar o intervalo de cada criança, né? Nem todas as crianças vão sentar sem apoio aos 6 meses. Porém, se a criança ela chega a 1 ano e ela ainda está sentando sem apoio, então ela tem um atraso no desenvolvimento, porque é um marco esperado para o 6º mês. Então, é isso que devemos estar atentos. Então, é por isso que existem ferramentas que vão nos auxiliar para a gente saber o que é esperado para cada idade, tá? Então, assim, por que avaliar essa criança? Justamente para a gente saber se ela está bem no desenvolvimento ou se ela tem algum atraso. E quem avalia, né, esse desenvolvimento? Geralmente são os pediatras que avaliam, porque a partir do 10º dia de vida da criança, os pais devem levar essas crianças para o pediatra, né? E ele vai fazer essa avaliação. E aí, depois do 10º mês, do 10º dia de nascimento, a mãe ela faz essa consulta mensalmente, pelo menos até 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Mas é bom que leve mensalmente até pelo menos 12 meses, né? Que é para o pediatra avaliar essa janela do desenvolvimento, tá certo? E aí, a gente precisa saber também, é importante a gente saber que o RN, né, o recém-nascido, ele vai de 0 a 28 dias. A gente pensa que o recém-nascido, ele vai até 31 dias, né? É como se fosse um aniversário comum, um mêsversário comum, né? 1 mês, 2 meses, 31 dias. Não é. O recém-nascido, ele é de 0 a 28 dias, tá? A gente diz, o bebê é recém-nascido de 0 a 28 dias. E assim, dentre essas ferramentas que existem para a gente ver a questão dos marcos do desenvolvimento, existe uma que é bem conhecida dos pais, que eu vou compartilhar aqui para vocês, que se trata desta belezinha aqui. Todos os pais que frequentam, né, o SUS, a Unidade Básica de Saúde, geralmente eles têm acesso a essa caderneta de saúde da criança. Essa caderneta, ela é muito importante, porque ela é um livrinho, ela se trata de um livrinho. Quem não tem acesso a ela, tem na internet, tá? Disponibilizado na internet. Só que na internet eu só encontrei até a 11ª edição, que é a de 2018, tá? Mas existe já a 12ª edição, que é a de 2019. Mas disponível na internet só 2018, que se trata da 11ª edição. Mas enfim, essa ferramenta de caderneta de saúde da criança, a primeira parte ela é destinada aos pais, a identificação da criança, aos pais para poder ter esse acompanhamento da saúde da criança, certo? Então assim, na primeira parte existe um capítulozinho que na primeira parte fala sobre alimentação, amamentação, orienta as mães como amamentar de forma correta, mas existe uma partezinha lá perto do final que é esta parte aqui, que ela é estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. E aí essa parte é muito importante porque ela diz realmente lá na caderneta de saúde da criança, mês a mês, o que é esperado para o seu filho, tá? Então quem não leu, assim, quem costuma pegar a caderneta de saúde da criança só para acompanhar a questão do crescimento, do peso, da vacinação, é bom que leia essas partezinhas que tem relacionado, voltado, né, aos pais, porque tem muita informação importante que você pode utilizar para você notar no dia a dia o que é importante para o seu filho alcançar. E é bem interessante porque nela diz assim, para que o bebê se desenvolva bem, é necessário, antes de tudo, que ele seja amado e desejado pela sua família e que esta tente compreender seus sentimentos e satisfazer suas necessidades. A ligação entre a mãe e o bebê é muito importante neste início de vida, por isso deve ser fortalecida. E é isso mesmo, a gente fala tanto, meu bebê, eu tô ansiosa quando meu bebê for falar, quando meu bebê for sentar, sem apoio, quando ele começar a engatinhar, mas o desenvolvimento da criança vai além disso. Eu acho que
ter um vínculo forte dentro de casa, eu acredito que sim, é o mais importante. Sabe, eu costumo falar muito aqui também na página a questão do vínculo afetivo, porque eu acredito que o desenvolvimento de uma criança ela está muito atrelada a isso. Tem os marcos, tem o cognitivo, tem a questão da linguagem, é muito importante, mas o vínculo afetivo eu acho que dentre tudo, é o mais importante. Criação neurocompatível, tá? Então, assim, eu queria também compartilhar com vocês que nessa caderneta de saúde da criança existe também uma parte que é voltada para os profissionais de saúde, tá? Mas essa parte que é voltada para os profissionais de saúde, eu acredito que a gente pode folhear, a gente pode ler, e pessoas que têm um entendimento maior, claro, eu vou botar aqui para vocês, que é esse instrumento de vigilância. Ela tem uma linguagem um pouco mais voltada realmente para os profissionais de saúde, fala muito da questão de postura fletida, postura estendida, e pode ser que alguns não entendam bem essa linguagem. Porém, ela é bem interessante, não dá para eu compartilhar aqui com vocês, mas quem tem a caderneta de saúde da criança pode ver, na internet também tem disponível. Ela tem tipo um gráfico, na mesma página ela tem um gráfico. E aí você pode marcar, você pais, né, pode marcar se seu filho ele alcançou aquele objetivo em determinado mês, né? Por exemplo, nesse instrumento de vigilância, ele fala aqui a questão do levanta a cabeça, com quantos meses levantou a cabeça, é muito interessante, mas essa parte realmente é voltada para os profissionais de saúde. Mas eu acredito que os pais podem sim folhear e podem ficar à vontade para marcar e destrinchar sobre esse desenvolvimento, tá bom? Aí, assim, para começar a falar do desenvolvimento em si, eu queria falar mais da caderneta de saúde da criança com vocês, porque eu acho muito interessante trazer essas informações para vocês, porque muita gente pensa que a caderneta é realmente para acompanhar a vacinação, acompanhar o crescimento. Ah, eu vou levar para o posto que a enfermeira vai pesar e vai anotar lá na caderneta. Mas não, a caderneta ela serve para muitas coisas. Inclusive, ela serve desde quando o bebê chega em casa, né? Orienta as mães sobre a amamentação, que também é muito importante, tá? Então, assim, para falar do recém-nascido até os 18 meses, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, tá? E a gente vai interagindo e a gente vai conversando sobre o assunto, tá? Então, assim, eu queria falar para vocês sobre a questão vou fazer uma pergunta, tá? Um bebê de 18 dias, um recém-nascido, né, de 18 dias, que fica de pernas e braços dobrados o tempo inteiro. É normal essa criança passar o tempo todo fletido, ficar com essa postura fletida 18 dias. É normal sim ou não? Quem tiver aqui na live vai botando sim ou não, e a gente começa a interagir aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, gente, vamos lá, né? Chega um pouquinho atrasado para vocês por conta do delay, mas enfim. É normal, tá? Nos primeiros 28 dias, na verdade, até os 2 meses, é bem normal as crianças elas terem essa postura fletida. É normal. Porque a criança, ela é normal porque os bebês, quando tem alguma complicação, os médicos, né, geralmente nos hospitais, eles já notam. Porque geralmente quando os bebês não nascem com essa postura fletida, nascem meio jogados, os médicos já sabem que existe alguma coisa errada com aquele bebê. Então realmente é normal, tá? As meninas estão dizendo aqui sim, não, sim, é normal. O bebê, pelo menos até os 2 meses, ele tem tendência a ter essa postura fletida. É normal sim, tá? É tanto que quando o recém-nascido, ele tem
Exatamente, Aila, como fica no útero. Sim, eles ainda têm uma imaturidade, né, do sistema nervoso, então essa imaturidade faz com que eles ainda tenham postura de flexão, tá? É tanto que muitos pais, né, chegam assim para avaliação e muitos pais dizem assim: ah, o bebê me ama, gostou muito de mim, porque quando a gente toca na palma da mão dele, ele costuma agarrar o dedo da gente, fofo. Gente, é muito fofo, mas isso é um reflexo. O nome desse reflexo é o reflexo de preensão palmar, que é justamente essa postura fletida que os bebês ficam. Então é muito comum quando a gente toca a palma da mão dos bebês, eles tendem a fechar a mão. O nome desse reflexo é reflexo de preensão palmar, certo? Existe um reflexo também que até eu já falei aqui na página, né, que é o reflexo de Moro, que o bebê faz exatamente o contrário. Quando ele exibe esse reflexo de Moro, ele se estende totalmente, ele estende os braços, estende as pernas e aí aquela postura fletida não tem mais. Então, é o oposto da postura do bebê. Então, quando ele tem esse reflexo de Moro, que é o reflexo do susto, geralmente ele se estende por inteiro. Aí, quando ele vai acalmando, é que ele começa a fletir novamente, tá? Mas é normal a postura fletida, pelo menos até 2 meses, tá? Não é anormal. Então, também é interessante a gente falar aqui, porque muitos pais falam comigo sobre a questão da rotina com os bebês. Porque veja só, como eu falei aqui, os bebês têm uma imaturidade no sistema nervoso ainda muito grande. Então, muitos não têm essa rotina de saber o que é dia, o que é noite. Ó, Raíl tá perguntando, tem bebê que não pode apresentar esses reflexos? Tem sim. Bebês que já nascem com complicações neurológicas, né? Que a gente fala que são complicações neurológicas, por conta justamente dessa imaturidade do sistema nervoso, vai influenciar ainda mais em bebês que têm um comprometimento neurológico. Então, assim, essa questão de acompanhamento com bebês que nascem com problemas neurológicos é muito maior, né? Assim, o certo mesmo é o acompanhamento pelo menos com a pediatra, no 10º dia de nascimento, no 20º e no 30º. E aí fica sendo acompanhado mensalmente. Só que aí muitas mães às vezes não querem sair de casa porque está na questão do puerpério, que tem essa questão de ser respeitado, né? A mulher também tem que se cuidar nessa questão do puerpério, porque é uma época muito cansativa, a gente sabe. Então, assim, muitas vezes, muitas mães levam para uma primeira consulta, a médica diz que está tudo bem e geralmente elas voltam para casa e só voltam depois de 1 mês, tá? Mas assim, pode sim, tá? O reflexo de Moro também. E pode até vir, nessas crianças que têm comprometimento neurológico, o reflexo de Moro pode até ser exacerbado, porque eles têm justamente essa imaturidade. Então, isso é muito interessante. De se falar, né, que o reflexo de Moro, ele pode vir, mas ele pode vir exacerbado nessas crianças. Então, só continuando, tem muitos pais que chegam para mim e falam muito a questão da rotina, né? Ah, mas tem certeza que o recém-nascido a gente não pode controlar a questão do sono, a questão de que, se eu apagar a luz, ele vai saber que é hora de dormir, enfim. Gente, vê só. A criança, ela justamente, ela não sabe ainda o que é dia, o que é noite. Então, assim, quando ela é recém-nascida. Então, assim, é importante que desde o início, os pais, eles tendem, né? Eles fiquem ligados à questão de, meu bebê é recém-nascido? Então, de dia, na hora de troca de fralda, na hora do banho, na hora da amamentação, geralmente, né, a gente indica, a gente fala sobre a questão de fazer festa. A gente diz, vamos interagir, liga o som, canta bita, questão do bom dia na fazendinha. E aí, a criança, desde recém-nascida, ela vai saber que durante aquele período,
é o período de dia, é período de ficar acordado. E aí você pode levar também o bebê para a área externa da casa, né, o quintal, ou para o terraço, para a varanda, enfim, para ele saber o que é dia, abrir as janelas, deixarem as luzes entrar, que é para justamente esse bebê saber que é dia, mesmo que ele seja muito pequenininho, muito recém-nascido. Mas aí você já está acostumando o seu filho a criar uma rotina. E aí, de noite, você faz exatamente ao contrário. Você desliga mais as luzes, deixa as luzes mais ambiente, fala mais baixinho. Na hora que for trocar a fralda, não interage. Na hora da amamentação, não interage. É um silêncio, é uma calma. Tem até mães que eu acho isso uma crueldade, mas assim, eu vou compartilhar. Tem até mães que nem falam com as crianças, nem olham na hora de trocar a fralda. Nem olha para elas, que é para elas saberem que aquilo não é hora de troca, não é hora de interação. Aquilo é justamente a hora de dormir. Então, assim, é muito interessante isso, porque se você criar essa rotina desde recém-nascido, a criança ela vai criar esse hábito e ela vai começar a saber o que é dia e o que é noite. E assim, é um problema, porque muitos pais falam que é muito desgastante a questão do puerpério justamente por isso. Porque o bebê não sabe o que é dia, o que é noite, acorda toda hora para comer, principalmente bebês que mamam, né? A gente sabe que o leite materno é uma fonte riquíssima de nutrientes, porém ele é um nutriente mais leve, a criança vai sentir fome mais, né, durante o dia. Então ele acorda muito, é um bebê que acorda muito. E realmente existe essa questão de ser cansativo. Mas é importante que você faça essa rotina com a criança até ela ter o ciclo circadiano que a gente fala. Depois a gente faz uma live para falar sobre isso. Então, assim, existe também uma questão interessante que eu acho muito interessante ser abordado com relação ao recém-nascido e ao bebê em si, que é a questão dos bruços, né? A gente que é da questão de desenvolvimento motor, a gente pede muito para os pais deixarem as crianças de bruço para poder eles desenvolverem a musculatura do pescoço e aí eles poderem ter essa postura e segurar mais cedo. Porém, a gente indica deixar a criança de bruço ela quando está muito bem acordada. Dormir de bruço jamais. Nunca deixe seu filho dormir de bruço. A Sociedade Brasileira de Pediatria já disse que existem riscos de morte súbita, né, por asfixia em crianças que dormem de bruços, né? De bruços que eu digo é de barriga para baixo, tá, gente? Ou que dormem de lado. Então, é interessante que os pais deixem os bebês dormirem pelo menos de barriga para cima, porque diminui em 70%, né? Isso é a Sociedade Brasileira que fala, diminui pelo menos em 70% o risco de morte súbita. Então é muito importante vocês se atentarem a isso, porque colocar na posição de barriga para baixo, de bruços, é muito importante, porém quando o seu bebê está muito bem acordado, porque existe um reflexo de proteção importante nessa questão do bruços. Porque quando ele está bem acordado, que a gente coloca o bebê de bruços, geralmente ele livra o rosto, que é para poder respirar. Isso é um reflexo de proteção da criança. Então, quando ele está acordadinho, que você coloca de bruços, ele vai tender a levantar e virar. Então, por isso que é muito importante que a gente estimule desde cedo, desde recém-nascido. Deixa 3 minutinhos lá o bebê deitado, de barriga para baixo, para ir começando a estimular essa questão do fortalecimento, tá? Então, assim, eu queria trazer para vocês hoje uma ferramenta, a gente já tá bem adiantada na hora, não sei nem se vai dar tempo de dar tudo, se não der qualquer coisa, eu faço outra live pra gente terminar, tá? Faço uma parte 2, prometo. Mas eu queria falar sobre essa ferramenta com vocês porque eu achei interessantíssima. Inclusive, eu já disponibilizei para vocês aqui na bio, tá? O link aí na bio, qualquer coisa quando terminar a live vocês vão lá. Eu disponibilizei esse material para vocês e ele é uma ferramenta muito interessante. Ele é a ferramenta, deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho já. Essa aqui,
que a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, em parceria com a CDC, né, que é dos Estados Unidos, eles desenvolveram esse livretozinho que eu particularmente achei a linguagem bem apropriada para os pais entenderem. Então, eu achei bem interessante, estudei bem esse material para trazer para vocês e achei ele bem interessante para vocês começarem a ver. E ele tem uns quadradinhos, você vai poder imprimir, né? Ele está em PDF, ele está aí na bio. Você vai poder marcar o que seu filho já faz, tá? É interessante falar que não é necessário que seu filho faça determinada função ou determinado domínio em determinado mês. Pode ser que com 6 meses ele não sente, mas pode ser que com 8 meses ele sente. Então, assim, a gente tem que respeitar esse intervalo de cada criança, porém a gente tem que estar atento justamente a essa questão do atraso no desenvolvimento, tá? Então, assim, aí eu vou interagir com vocês com perguntas, né? Que eu gosto de sempre perguntar para ver se vocês estão ligados. Então, assim, esse material, ele traz primeiro a questão a partir dos 2 meses. E ele faz 2, 4, 6, 9. Ele sempre vai dando um intervalo maior à medida de cada mês. Por quê? Porque aqui fala que no final, né? Você vai avaliar o final do mês. Por exemplo, minha criança tem 2 meses, vai completar 3 meses semana que vem. Você só vai marcar nesse livretinho quando ele já tiver perto de completar o 3º mês. Porque aí no 3º mês ele vai aprimorar essas atividades. Tá? Então, por isso que eles colocam uma janela de 2, 4, 6, 9 meses. Tá? Então, vamos começar falando aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui, sobre os 2 meses. Esse material é muito interessante, vocês podem baixar aí, tá? Então, assim, ele fala do desenvolvimento no material, o desenvolvimento social e emocional da criança, sobre a linguagem e a comunicação. Não sei se está dando para vocês acompanhar aí, porque as letras estão um pouco borradas. Mas é só para vocês terem uma noção, tá? Vocês podem baixar gratuitamente. E ele fala sobre a questão do cognitivo e a questão motora. Então, ele fala assim, que seu bebê de 2 meses, na questão social e emocional, ele vai começar a sorrir para as pessoas. Ele vai tentar olhar para os pais. Então, assim, eu digo que a partir de 2 meses é bem legal, porque a criança já começa a interagir, né, com os pais. E fica uma fase muito legal, porque os pais começam a ver que as crianças fazem, né, esses tipos de atividades. Andressa Santos. Andressa, tá no meu link da bio. Vai lá no meu perfil, quando acabar a live, aí tem lá um linkzinho, você pode clicar lá, que tá disponível para você, tá? Pode ir lá que tá lá. E aí ele começa a sorrir para as pessoas. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de continuar, né? Meu bebê, isso é uma situação hipotética, tá, gente? Meu bebê de 2 meses fica o tempo todo de mão fechada. Com 2 meses, é normal, sim ou não? Respondam para mim aí nos comentários. Sim ou não? Meu bebê de 2 meses fica o tempo todo de mão fechada, sim ou não? Demora um pouquinho para chegar para vocês por causa da demora do delay, mas enfim. Eu digo a vocês que é normal sim, tá? O reflexo de pressão palmar, ele só desaparece por volta do 6º mês. Então, algumas crianças, elas tendem a ter essa pressão palmar durante esses primeiros meses. Sim, Aila, é sim, tá? Você acertou. Então, assim, eu queria também falar um exemplo para vocês, que é muito importante, que eu ia falar no começo, mas aí eu dei uma esquecida. Porque a gente fala tanto da questão dos atrasos e a gente fala tanto, o meu vizinho
o bebê da minha vizinha, com 6 meses, com 5 meses, ele já rolava. E meu bebê ainda não rola. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Também é uma situação bem hipotética. Uma criança de 9 meses que não fica de pé ainda, que não senta sem apoio, 9 meses, que não senta sem apoio. Os pais são muito, assim, rígidos, né? Tem o maior cuidado com a criança. Quando coloca a criança sentada, é cheia de travesseiros, a criança não pode cair. E aí a criança fica com a cuidadora. E a cuidadora, por saber que esses pais, eles são muito meticulosos, né? Tem muito medo da criança cair. A cuidadora geralmente deixa o bebê dentro de um cercadinho, com um tablet na frente, e a criança passa geralmente o dia inteiro lá, deitada, sentadinha assistindo no tablet. Vocês acham que essa criança, ela tem um comprometimento neurológico por ela ter 9 meses e ainda não sentar sem apoio, mas ela passa o dia inteiro dentro do cercado assistindo com um tablet, certo? Então, vocês acham que essa criança, ela tem um comprometimento neurológico ou é falta de estímulo? Digam aí pra mim. Eu acredito que vocês vão dar a resposta bem legal, que eu tô esperando essa resposta bem legal. Mas eu quero saber, essa criança que fica dentro de um cercadinho o dia inteiro com um tablet, ela não senta ainda sem apoio 9 meses e todo mundo acha que ela tem um atraso no desenvolvimento. Mas é atraso ou é falta de estímulo? Né? Então tá todo mundo aqui, falta de estímulo, falta de estímulo. Exatamente. Gente, uma criança que ela tem 9 meses, ela já tem aquisições motoras muito evidentes. Então, uma criança que ela não tem estímulo em casa, que ela fica o tempo todo sentada dentro de um cercado, ou dentro de um berço, ou dentro de um carrinho, com um tablet ou com um celular, e ela não tem interação com o meio, ela não tem chão, ela não tem brinquedos, ela não tem outros tipos de atividades, com certeza essa criança, ela não é atrasada, essa criança não tem um comprometimento neurológico, mas sim, ela tem falta de estímulo. Então, assim, Heron Dinameira tá falando, às vezes ficamos com medo de forçar muito. Eu vou voltar aqui minha tela, que é para eu interagir com vocês um pouquinho. Às vezes ficamos com medo de forçar muito. Sim, com certeza, eu acredito que também tem a questão da fadiga, né? Que a gente fica com medo. Mas eu lhe digo, Erondina, falta de estímulo, assim, eu acredito que vocês podem determinar um horário, né? Qual é o horário que seu bebê fica mais acordado? Né? O horário que meu bebê fica mais acordadinho é durante a manhã. E aí interage, brinca, canta, lê, brincar, cantar. Isso tudo você está estimulando seu filho. Não necessariamente botar ele para sentar ou botar ele para ficar de bruços. Mas a partir do momento que ele acorda, que você começa a brincar, que você começa a interagir, que você... Olha, filho, que coisa linda, que você tá tão inteligente. E começa... Isso é bom para o desenvolvimento da criança. Então, assim... essa questão de forçar é muito relativo, porque depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é estímulo o tempo inteiro, né, assim, estímulo motor o tempo inteiro, realmente a gente tem que ter cuidado com essa questão de fadiga. Mas se o seu objetivo é promover o desenvolvimento do seu filho, a partir do momento que você está cantando para ele, a partir do momento que você está conversando com ele, conversando, eu digo até com voz de bobo, minha cunhada está aqui, minha sobrinha tem 3 meses, e aí, geralmente, quando eu vou visitá-la, né, eu sempre fico falando com ela, cadê o bebezinho? Cadê Marisol? É aquela festinha, aquela vozinha de criança, mas isso é promover o desenvolvimento. Eu estou interagindo com ela de forma para ajudá-la no crescimento dela. Isso ajuda bastante. Tá? Então, só continuando aqui, porque eu já disse a vocês que eu estou muito adiantada na hora. Mas o bebê de 2 meses, ele tem que fazer isso, tá? Na questão social, ele já sorri para as pessoas.
ele já começa a fazer barulhos e gorgolejar, que a gente fala. Gorgolejar, essa linguagem gorgolejar é fazer... Eu não sei se vocês estão escutando. É fazer aquela salivinha, sabe? Bem legal. Bebê de 2 meses já faz. E no cognitivo, ele já presta atenção aos rostos, ele começa a ficar entediado, ele chora, ele já tem desejos. Assim, o choro dele já é para ele indicar se ele quer comer, se ele está sentindo alguma dor, se ele quer atenção. Então, isso é muito legal. O bebê de 2 meses já faz isso. E na questão motora, né, que é o nosso foco aqui, ele começa a manter esse pescoço elevado, né? E ele faz movimentos suaves com os braços e com as pernas. Que eu digo a vocês, não é tão suave não, tá? Quando você colocar seu bebê num berço e colocar uma mobile com brinquedos lá coloridos, vocês vão ver eles mexendo muito. Inclusive, eu tava conversando com a minha irmã essa semana, que tem estudos que foram feitos desde a década de 90 que falam que bebês, eles têm movimentos voluntários nos braços e nas pernas, que até então a gente achou que eles mexiam por mexer, por ser bebê e tá mexendo. Não, eles mexem os braços desde recém-nascidos por vontade própria, para olhar para a mão deles, eles levantam a mão voluntariamente. Então, existem estudos desde a década de 90 que falam sobre isso. Isso é muito interessante. Aí, nesse material, né, eu vou colocar de novo aqui para vocês, bem rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Nesse material tem essa partezinha, ó. Haja cedo, converse com seu pediatra sobre. Essa parte é para você identificar se o seu filho está com algum atraso e para você procurar realmente auxílio no pediatra, tá? Ó, não responde a ações altos, não observa o movimento das coisas, não sorri para as pessoas, não leva as mãos à boca e não consegue manter a cabeça erguida ao elevar o tronco quando está de bruços. Ou seja, ele não tem essa reação de proteção tão evidente que a gente acabou de falar, né? Essa questão de deixar ele de bruços. Ele não tem muito essa questão de livrar. Então, com os 2 meses já é interessante você procurar e ver se o seu filho ele está tendo esses alcances, tá? Então, é bem interessante. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, porque tá passando e eu não tô vendo. Janaína Donato, sem falar que não é legal apresentar telas pro bebê. Janaína, que coisa linda. Lindo. Eu sou super, super, super contra a questão de telas, né? Quando eu fiz meu mestrado, minhas professoras batiam muito nessa tecla, porque elas como pediatras, né, muitas eram gastros, enfim, tinha muitos pediatras, né, no mestrado, e aí eles falavam que chegavam muitos bebês para eles, e eles já chegavam na sala de espera, a mãe já colocava o celular no rosto do menino para o menino não chorar. E elas tentavam, né, orientar os pais que não podiam e tal. E assim, as mães são muito resistentes ainda a essa questão de telas, porque hoje o mundo tá muito digital, tá tudo muito globalizado. E assim, sem contar que até as mães se encantam com as músicas, com os desenhos e acham que os filhos, eles tendem a interagir com aqueles desenhos da telas, mas eles não interagem, gente. É um mundo, assim, eu digo que é um mundo fictício, não é um mundo real. Vocês querem ver a diferença de um mundo que é numa tela colorida, com muitos bichinhos cantarolando, do que uma mãe, um bebê, os pais, sei lá, num parque, fazendo um piquenique. Então, assim, não tem diferença. E a Sociedade Brasileira de Pediatria proíbe, pelo menos até os 2 anos de idade, telas. É proibido. E isso não são porque eles fizeram uma convenção, fizeram uma reunião e decidiram isso não, gente. É estudos. Crianças que têm estímulos sem telas e crianças que têm estímulos com telas, como estão os desenvolvimentos dela. E, assim, a diferença é gritante. Então, assim, realmente é uma questão a se conversar, sabe? É uma questão
realmente que pra gente profissional de saúde é muito difícil falar com os pais, porque eu sei o quanto é difícil as atividades do dia a dia, muitos pais precisam trabalhar, enfim. Mas realmente a gente tem que estar atento a essa questão das telas, tá? Erondina, meu bebê de 3 meses. Meu bebê tem 3 meses. Sempre coloco ele de bruços e gosto muito de brincar. Linda! Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Incentive também suas amigas mães a fazer isso. É isso mesmo, tá? A Ilha tá dizendo, ela tá aqui conversando contigo. Beijo, amor da tia. Renata, sempre linda. Beijo, Tati. Que bom te ver por aqui. Que bom. Raíli colocou, os pais reconhecem o choro de longe. Com certeza. Então, assim, é muito interessante que nesse momento, outra coisa, nesse momento do choro, tem até nesse material, tá? A questão do choro também, que vocês vão começar a identificar mês a mês o que o choro quer dizer. Mês a mês. E isso é muito interessante, porque aí você vai controlando e vai tornando a situação. Por exemplo, se o choro é um problema que a criança quer falar, né? Um comportamento problema que a gente fala, que a criança quer expressar, mas ela não sabe expressar falando. Ela expressa pelo choro. E aí, alguns pais, eles vão conseguir diferenciar o que é o choro da birra, o que é o comportamento problema, né? Mas isso também é assunto para outra live, que eu adoro também falar sobre esse tema. Tá? Mas enfim, só para terminar a questão dos 2 meses, deixa eu ver aqui a hora. Minha gente, eu tô muito atrasada na hora, mas enfim. Só para falar sobre a questão dos 2 meses, o que você pode fazer pelo seu bebê? Essa parte eu não coloquei aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem olhar no material, tá? O que você pode fazer pelo seu bebê? Abrace, converse e brinque na hora de amamentar, trocar roupa e tomar banho, como eu falei aqui, né? Converse, leia e cante para o seu bebê. Aí todo mundo diz, mas um bebê de 2 meses eu vou ler. Gente, nessas feiras de livro aí, existem uns livrozinhos de capa dura mesmo, colorido, que as cores são super nítidas. Vocês podem comprar esses livrinhos nessas feirinhas aí, R$5, R$8. E vocês aproximam, porque a visão do bebê, né, não é tão nítida. Ela se torna mais nítida a partir dos 4 meses. Porém, quando ela tem 2 meses, não é tão nítida. Mas você pode aproximar o livrinho bem pertinho do olho dele e dizer, filho, vou contar uma história para você agora. Olha, o elefante. E começa a falar, e começa a contar. E isso vai, pode ter certeza, isso vai promover o desenvolvimento do seu filho, tá? Com relação à questão motora, tem dizendo aqui, o que você pode fazer? Segure-o de pé, com os pés no chão, cante ou converse com ele enquanto ele está de pé. Então, assim, você vai colocar o seu filho de pé com 2 meses, tá? Olha que legal, isso é muito legal. Coloca ele de pé e conversa com ele, canta, oi filho, e conta uma história, conta uma conversa, o papai tá demorando para chegar, né? Então, assim, isso tudo é promoção do desenvolvimento. Então, deixa eu adiantar, eu tô muito atrasada, juro. Mas então, vamos partir para os 4 meses, tá? Que pra mim, os 4 meses é massa, é o melhor. Deixa eu ver se é esse. Não, esse é 4 anos, 3 anos. Tô dizendo a vocês, é muita coisa, gente. É muito assunto, muito assunto. Porém, eu prometo que eu faço outra live com vocês, tá? Aqui, 4 meses. Vamos lá para os 4 meses. Nos 4 meses, na questão social e emocional, diz que ele sorri de forma... Os 4 meses é maravilhoso. Ele sorri de forma espontânea, especialmente para pessoas. Ele gosta de brincar com as pessoas e pode chorar se a brincadeira acabar. Imita alguns movimentos e expressões faciais, como sorrir ou franzir a testa. Ou seja, com 4 meses ele já está interagindo muito com você. Sobre a questão da linguagem e da comunicação, ele começa a balbuciar, começa a falar, assim, falar não, balbuciar, né, na verdade. E ele imita sons que ouve. Ele chora de maneira diferente para mostrar fome ou cansaço.
tá? Na questão cognitiva, ele mostra a você se ele tá feliz ou triste. É aquela história, né, minha gente? Não gostei de você, vou fazer o biquinho e não gostei. Às vezes não é nem gostar, é porque estranhou, né? Mas a fase de estranhamento geralmente vem aos 9 meses, tá? Não é comum crianças com 4 meses estranhar, mas elas estranham, mas não é comum, tá? Tati colocou, Benício tá sorrindo até com o vento. Benício tá com quantos meses, Tati? Compartilha aqui quantos meses Benício tá. Cognitivo, ele tenta pegar um brinquedo com uma mão. Observa os rostos atentamente, reconhece pessoas e familiares de longe. Ou seja, minha gente, o bebê com 4 meses, ele já sabe quem são os avós, quem são os tios, quem são as pessoas próximas, que moram mais próximas a ele. E aí, a partir dos 4 meses, ele vai começar a reconhecer as pessoas. Na questão motora, mais legal, assim, eu sou suspeita a falar, né? Mantém a cabeça erguida firmemente sem apoio. Ou seja, nos 4 meses, a gente já vê que a criança, ela já segura firme o pescoço. Ela já tem aquele padrão realmente fortalecido de tronco e de pescoço, tá? Ele empurra as pernas quando os pés estão encostados em uma superfície dura. Se você colocar em pé, ele vai empurrar para ficar com uma postura mais estendida. Inclusive, minha gente, tem muito bebê precoce. Vai fazer 5 domingos. Ô, coisa linda, Tati! Ah, pois está na fase maravilhosa. A melhor fase é essa. A melhor fase é essa. Mas voltando, eu digo até que tem bebê que é muito precoce. O primo do meu esposo, né, tem 3 meses. Inclusive, a vovó dele entrou aqui, Benício. Também é Benício, Tati, ele. Ele tem 3 meses e eu fui visitá-lo, né? E aí, ele já faz tudo isso. O que uma criança de 4 meses faz, Benício já faz com 3 meses. Então eu disse até pra mãe dele, eu disse, ele é um pouquinho precoce, assim, é bem precoce, né? Porque ele faz muita coisa que bebês com 4 meses ou no final de 4 meses é que faz. E ele já tá fazendo com 3 meses, né? Já tava, porque ele já completou 4. Mas eu fiquei muito assim, muito interessante com ele, porque ele já fazia. Mas só continuando aqui, ele consegue rolar de barriga para cima quando está de bruços. Ou seja, ele está de bruços, ele consegue virar, tá? Ele consegue rolar. Ele já leva as mãos à boca e quando ele está de bruços, ele não mais só levanta o pescoço, mas ele coloca o cotovelo e ele se levanta com o cotovelo. Então, ele apoia o cotovelo para levantar. Então, eu digo que os 4 meses é um marco na vida dos pais, porque os 4 meses é o boom da criança. Ele começa a fazer coisas assim, que antes, até então, ele não fazia, né? E agora ele já faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, como você deve identificar que tem algum problema com a criança que já tem 4 meses e não faz nada disso, tá? Nesse quadrozinho do lado, haja cedo, fala, não observa o movimento das coisas, não sorri para as pessoas, não consegue erguer a cabeça firmemente, não faz barulho ou emite sons, não empurra as pernas quando os pés estão conectados em uma superfície dura e tem dificuldade de movimentar um ou ambos os olhos em muitas direções. Ou seja, uma criança que ela tem 4 meses e a gente coloca ela de pé e ela não endurece as pernas, ou que a gente passa um objeto sobre o olho dela, né? Em vez de ela girar a cabeça para seguir o objeto, ela fica fixa. E o objeto aqui, ó, girando, e ela não segue com o olho. Então, você deve estar atento, né, a essa questão de movimentação dos olhos, porque o bebê com 4 meses, inclusive, ele já começa a ter um amadurecimento na visão. Então, se antes ele tinha aquela visão borrada, ele começa a ter uma visão mais nítida, tá? E aí, o que é que você pode fazer pelo seu bebê de 4 meses? Olha só, estabeleça rotina regulares para o sono e a alimentação. Interessante que muitos pais falam pra mim, meu filho dormia a noite toda e quando completou 4 meses não quer dormir mais.
acorda 2 ou 3 vezes na noite. Mas, gente, vê só. Isso muita gente fala, viu? Não é só uma ou duas pessoas, não. Mas muita gente fala isso porque a criança com 4 meses, ele começa a enxergar direitinho, nitidamente. Ele começa a interagir com o ambiente, ele começa a sorrir. Então, me diga, qual é o interesse dessa criança dormir se ela está começando a ver o mundo de uma forma diferente? Então, assim, é bem engraçada essa questão, porque a gente pensa até que é uma coisa popular, mas não é. Estudos falam que crianças dormem menos com 4 meses, né? Voltam àquela rotina de acordar muito, justamente por conta desse estímulo externo que está acontecendo. Eles estão mais inteligentes, eles já têm uma maturidade do sistema nervoso que faz com que eles fiquem mais acordados. Então, é bem interessante essa questão por isso. Então, pais, não se preocupem. Seus filhos voltaram a acordar com 4 meses. Os que dormem a noite toda, parabéns, assim, rotina em dia. Mas os que estão acordando, geralmente é por conta disso, tá? Aí, o que você pode fazer mais? Ofereça brinquedos adequados à idade dele, como chocalhos e imagens coloridas. Faça brincadeiras como esconder e mostrar o rosto. Aquela velha brincadeira, achou? Pode fazer já com 4 meses, tá, gente? E na questão motora, você pode segurar de pé com os pés sobre o chão e cante e converse com ele enquanto ele fica de pé com apoio. Ou seja, você vai botar ele de pé. Como ele já consegue segurar firme na superfície, você pode encostar ele, sei lá, no braço da cadeira ou no encosto mesmo da cadeira. Você encosta ele no encosto da cadeira e deixa ele de pé lá, um pouquinho. E aí, enquanto você está estimulando ele, né, ele de pé encostado, com apoio, você vai cantando e vai conversando com ele, tá? Gente, eu só tenho 8 minutos. 8 minutos, mas enfim, eu vou tentar falar sobre os 6 meses, eu encerro e aí a gente volta, eu acho que amanhã, tá? Pra gente terminar uma parte 2 sobre o desenvolvimento do bebê, porque hoje realmente não vai dar tempo, porque é um conteúdo realmente muito extenso. Esse material da Sociedade de Neurologia Infantil é muito legal, realmente é um conteúdo extenso, porque ele traz muita informação boa para os pais. Então, vocês têm que realmente baixar para ver aí, mas amanhã a gente continua, tá? Vamos lá. Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Mari Lúcia, e ele já está pegando os pés. Benício, que eu falei para vocês. Pois é, gente, ele é muito precoce. Benício, ele é muito precoce. Na verdade, ele tá muito precoce, né? Assim, ele tá conseguindo alcances e aquisições motoras antes da idade. Não sei se é porque a mãe dele é físio, né? A mãe dele é fisioterapeuta, não sei se está estimulando em casa, acredito que sim, mas ele está bem precocezinho no desenvolvimento. Enfim, a Ila colocou, essa história que entorta as pernas é mito? É sim, a Ila. Essa questão de pernas tortas, deixa eu voltar aqui para vocês. Essa questão de pernas tortas é uma questão fisiológica, tá? É questão de ossos, músculos, articulações, enfim. Pode ser genético também, tá? Tem uma tendência genética, geralmente crianças que têm... sei lá, nasce com pé torto congênito, por exemplo, são crianças que têm o pé torto, nasceram com o pé torto e vão tratar. Porém, essa questão que entorta as pernas porque colocou a criança de pé é mito, tá? Você nota, assim que você coloca a criança de pé, você já nota se ela tiver alguma alteraçãozinha, que a gente chama de joelho valgo ou varo. Valgo é o que a perninha, o joelho e o tornozelo, ele entra, tá? E vara a gente chama que ele fica de alicatezinho, sabe aquele termo de alicate? Pronto. Então, a partir daí, os pais já podem notar se as crianças, os bebês, né, tem uma alteração na questão óssea, muscular, mas essa questão de que deixar as crianças em pé antes do tempo é mito, tá? Porque... aqui diz que a partir dos 4 meses você pode fazer isso. Então, eu acho que... Claro que o excesso é super maléfico, né? O excesso, vou deixar uma manhã inteira ele lá em pé. Não. Você vai passar um tempo, 10 minutos, 20 minutos, um tempinho que você esteja interagindo, brincando, você deixa lá e tal. Mas essa questão é mito, tá?
Ó, Tati dizendo, Benício fica durinho, parece um carinho. Ai, coisa linda, parece um velhinho, coisa linda. E deixa ele em pezinho mesmo, é muito bom. E ela, a Ilha dizendo, não, porque eu reclamava com o pai dela que ele já estimulava a ficar de pé. Tá ótimo, é isso mesmo. A gente tem que estimular mesmo nossos bebês. Benício entrou, estou aqui acompanhando tudo. Lindo. Você é precoce, viu, Benício? Enfim, vamos tentar ir para os 6. Minha gente, só tenho 4 minutos. Deixa eu continuar os 6 meses, né? 6 meses em diante, a partir de amanhã. E aí eu entro com perguntas também, tá? Eu trago umas perguntinhas para vocês amanhã também. Porque eu acho que essa questão de perguntas, respostas é muito interessante para a gente interagir. Então, amanhã, eu prometo para vocês, não estava marcado live para amanhã, mas amanhã eu continuo com esse material com vocês, o bebê a partir do 6º mês, tá? E aí a gente caminha. Se der pra gente chegar pelo menos até os 5 anos, porque esse material é até 5 anos. Se der pra gente chegar pelo menos até os 5 anos, ótimo, vamos conversar muito. Se der pra gente chegar pelo menos até 18 meses, é bem interessante que a gente converse, tá? Porque já que é desenvolvimento do bebê, é interessante que a gente chegue pelo menos aos 18 meses. Deixa eu responder uma perguntinha de vocês. Marciana colocou, estamos acompanhando com Dante. Ai, que lindo! Muito bem, acompanhando sempre com os bebês do lado, é muito bom isso. Marciana colocou, estimular a ficar de pé a partir de quantos meses? Marciana, vê só, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, né, de neurologia infantil aqui, né, que é nosso material que estamos estudando, indica que você pode deixar a partir dos 2 meses. Porém, esse de deixar de pé a partir dos 2 meses é o quê? Você só brincar, né, colocar ele de pé assim no seu colo, porque ele não vai ficar tão durinho, porque tem muitas crianças que com 2 meses ainda não seguram o pescoço. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a deixar de pé. Porém, você pode deixar de pé propriamente dito, né, com apoio a partir do 4º mês, tá? Como eu tava dizendo agora, você pode encostar no encosto do sofá mesmo, colocar ele lá em pezinho com 4 meses e cantar, e brincar, e conversar, e contar história, que aí vai estar estimulando, tá? O em pé. Mas a partir de amanhã a gente vai falar sobre o 6º mês e aí vai começar realmente essa questão motora. Vocês vão ver que essa questão motora ela sempre vai progredir. Sentar, engatinhar, ficar de pé, andar, é bem legal. Andresa Santos, horário. Amanhã eu sempre vou fazer lives às 9, tá? Porque geralmente 9 horas é o horário que todo mundo tá por aqui e eu gosto mais de ter vocês aqui comigo, perto de mim, tá? Então, amanhã, para continuar com esse material, eu vou fazer às 9 de novo, tá? Eu vou divulgar aqui no Instagram, às 9 horas. E quinta-feira, eu não ia falar isso pra vocês, mas quinta-feira eu vou fazer outra. Gente, Gente, 1 minuto. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente continua, tá? Um beijão. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu amei essa interação. Amanhã eu prometo que vai ter muito mais, tá? Beijão, beijão.